Olha, eu fiquei pensando muito mesmo. Não é que eu fui, mentira, eu não fiquei pensando muito. Eu fiquei pensando, esperando uma inspiração, porque eu quero demais que vocês se conectem com o sistema solar. E eu sei que isto não é fácil. E eu vejo as pessoas voltam na alunação, está na alunação, mas não está fazendo as coisas que tem que ser feita na alunação. Então, eu fiquei pensando outra maneira. Como que eu poderia fazer para ajudar vocês a participarem mais desse conceito de acordar, de falar, vem, olha. Então, eu vou repetir o que eu falo todo ano, mas eu quero que vocês entendam que a luna, se conectar com o sistema solar é uma questão de campo vibracional. Eu não tenho que entender a lunação, eu não preciso entender, eu preciso me conectar com a lua, que é bem pior do que entender a lunação. Mas é conexão, é vibração, é força junto. Então, dentro deste contexto, eu estou trazendo mais coisas esse ano que lembrem você disso. Ou seja, eu quero que vocês se lembrem de que tem uma lua, eu vou tentar o máximo possível, porque eu quero acreditar que a gente consegue. Então, tem uma série de regrinhas novas aí, estou até pegando elas aqui que eu vou pôr depois no. Vou pegar todos os comandos, vocês viram que eu dei muito comando. Eu vou explicar tudo isso. E a gente vai ter mais informação sobre as próprias campos de autoconhecimento, porque eu entendo que a gente. Parabéns para você, quem faz aniversário hoje, levanta a mão. Parabéns, Ana. Deus te abençoe, que seja um super ano, super vida. Muito Deus te obrigada. abençoe. Tamo junto. Então, dentro dessa história, a ideia é que a gente fazendo coisas juntos, porque o meu sonho de consumo é que a gente crie uma unidade feminina. E eu cismei que eu vou pôr isso na cabeça e agora sai da frente que Escorpião definiu uma meta. Então, é assim, eu quero todo mundo junto. O que eu estou fazendo? Eu estou dando comandos para que a gente crie uma egrégora. Com a sorte, o quarto caminho também está aqui. Quero virar tudo uma coisa só. Uma egrégora de força energética. Porque, gente, se eu tiver um grupo, eu tenho força nesse grupo. Só que todo mundo fala, tem grupo disso. Vocês não têm ideia do que é formar um grupo. Nós não temos um grupo ainda. Com tudo que nós estamos juntos há tanto tempo, ainda não somos uma unidade. Porque uma unidade é construída. Bom dia, Arequinha. Bom dia, bom dia, Si. Bom dia, Sil. Bom dia, Suemi. Bom dia, Tati. Todo mundo junto, é como se fosse um corpo único, como a gente é. Bom dia, Val. Então, dentro desse contexto, a gente tem que fazer coisas juntos. Bom dia, Fábio. A gente tem que fazer coisas juntos para criar esse contexto. Aí, entenderam? Eu vou explicar tudo isso, mas eu quero falar antes. Dia 20 de março foi Ano Novo, ok? Temos um CEO no céu chamado Júpiter, que manda na gente o ano inteiro. Ele ficou esses 9 dias olhando a empresa, pensando o que ele vai fazer, porque, gente, o universo é vivo. Essa fala nossa hoje aqui está interferindo no universo e está mudando nossa vida. O tempo todo, apesar de ser matemático, ele faz uma escala que é cada ação provoca uma reação, mas é vivo. Não está lá escrito antes. Você falando agora, você está interferindo no seu próximo processo. E quando eu me conecto com a mandante do propósito, vocês têm que lembrar que a Lua é um pedaço da Terra.
Ela foi banida por um meteoro, criou-se um satélite. Esse satélite não tem força sozinho, ele tem a força do Sol. E ela é Terra, e nós somos Terra. E ela dá o comando para a gente, fala, sobe, desce, senta, levanta. Eu sei que é pesado isso que eu estou falando, porque o ego sempre acha que está tomando decisões e quebra a cabeça para tomar decisões. Não precisa, olha no mapa e vê o que é para fazer. É assim que eu levo a minha vida. Eu olho no mapa e falo, já entendi. E vou lá e faço. Mesmo que eu não queira, porque eu já sei que se eu não quiser, eu vou ter desarmonia na vida. Porque essa é a proposta de aprendizado no momento. Segue o fluxo, vai em frente. Ok. Então, eu vou tentar esse ano fazer algumas coisas que a gente se fortaleça como um grupo, tá? E bom dia, Gi, bom dia, Ana Flávia. Ana Flávia também fez aniversário, Ana Paula. Tem arianas aqui nesse contexto, pegando eclipse, pegando o sol, pegando um monte de energia. Vamos fazer a coisa virar, tá? Ah, bom, então vamos lá. Só que, então ele começou a delegar. Quando a Lua vai para Áries todos os anos, começou Áries, começou a roda de Sansara a girar e fazer o que tem que ser feito. Então, a energia é fortíssima e pesada. Esse ano nós vamos ter algumas visitas. Então, antes de eu entrar nos detalhes aí, em termos de o que que nós vamos fazer com essa alunação em Áries, a gente tem uma convidada que é uma numeróloga, vocês já conhecem a maioria, a Cris Herrera, que sempre me assessora nas numerologias da vida, que conhece meus clientes, porque quando precisa pôr um nome em alguma coisa, quando tem que escolher um nome de um bebê, quando vai pôr um nome num contexto, a Cris me ajuda e que faz lá o trabalho para nós, né? Então, antes de eu falar do ano, eu queria que ela falasse um pouco sobre, na numerologia, qual é o ano que rege o universo. Eu sei que a gente pensa no umbigo, mas a gente é um todo. E isso é encantador. O universo inteirinho está regido pelo mesmo número, tá bom? Vamos lá. Cris, com você. Conta para nós qual que é o ano. Gente, tudo bem? É, então, é o seguinte, estou pensando agora nesse negócio do universo, né? É, eu nasci numa família de numerólogos, mas comecei a trabalhar com isso em 2011, mais ou menos, quando tive a sorte, o prazer de conhecer a Sandra. Então, a numerologia, vamos ver se encaixa aí. Ela estuda como os calendários e alfabetos influenciam nossas vidas individual e coletivamente. E atualmente, essa questão do universo agora pegou aqui. A gente usa o calendário gregoriano, porque o ser humano sempre buscou uma forma de se orientar no mundo, né? E matemática, tudo, o Pitágoras dizia que tudo é matemática, é um movimento meio que natural para a gente se organizar dentro da matemática. Mas ele está ligado no inconsciente coletivo da humanidade. Então, por exemplo, na Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte tentou modificar o alfabeto que ele queria desvencilhar de todas as questões religiosas, mas não deu certo porque a população não aderiu. Eles continuaram usava quando tinha que pagar imposto, alguma coisa formal, usava o novo calendário, era obrigado, mas no dia a dia, nas festas, em tudo, era o gregoriano até que ele desistiu e cancelou o novo calendário e continuou, porque está ligado nesse inconsciente coletivo e desde a globalização, pelo menos o planeta Terra todo usa o calendário gregoriano, porque para fazer negócios e tudo mais, a gente está conectado nessa energia. Não sei agora se tem contato Não, ET ou não, Ô, talvez o Cris, universo também use. mas, Cris, é Ah, igual, porque sabe o que acontece? Quando a gente fala da astrologia e fala o que é para ser feito, a gente está falando da máquina.
A gente É, está falando da vida no sistema, ainda não chegamos na alma. A alma não está nesse sim. jogo. 10% consegue se libertar desse jogo pesado. 10% não alcança, nunca vai chegar num estudo de autoconhecimento, porque veio para uma primeira jornada. 80% está no jogo e tem chance de fazer só o jogo, e 10% pode descobrir como funciona o sistema. Então, a gente está trabalhando no sistema, porque quando a gente fala assim, olha, Júpiter está mandando no seu ano, a gente está falando da vida comum, entendeu? Então, até aí estamos falando a mesma língua. A numerologia ela trabalha mesmo em consonância com a astrologia, né? Ela é mais abrangente, a astrologia é mais certeira, mais específica. O ano 9, estamos num ano universal 9, que tem muito a ver com essa energia do Júpiter, que é o regente, né, pela astrologia. Como a gente chega no 9, é só somar os algarismos do ano. Então, 2 mais 0, mais 2 mais 5 dá 9. E o 9, ele representa a humanidade. A fraternidade cósmica, a doação, a compreensão, a tolerância, é isso que ele pede para a gente enquanto regente. Observe como a gente se desenvolve enquanto humanidade, né? Ele é um número também de expansão da consciência, de espiritualidade, tem 4 números na numerologia, 7, 9, 11 e 22, que estão ligados na espiritualidade. E aqui é mais abrangente, então uma oportunidade da gente se desenvolver e evoluir em várias áreas. Essa espiritualidade ela pode ser vivida através das artes, porque o ser humano observando o seu entorno, expressando o que ele está vendo, né? Levando outros a pensar também sobre a vida. A ciência, porque a ciência busca entender o que é o universo, o que a gente está fazendo aqui, o que está acontecendo, do que somos constituídos, o que é isso, né? A religião é uma busca também, e a filosofia, tentar se entender, né? Quem somos nós? Porque a gente está nessa bolinha que fica girando enlouquecidamente ao redor de um sol, num universo que ainda está em expansão, enfim. E o 9, ele fala que a gente evolui, ele é muito ligado naquela ética pitagórica, é você perceber, sentir a sua verdade. Então, é estar nesse estado de que a gente aprende sempre com a Sandra, de atenção, de consciência do que está acontecendo, de intuição e de... Às vezes você está num grupo, em algum momento, e você faz alguma coisa que você, na verdade, não gostaria de fazer, mas você faz para pertencer, para se sentir parte. Enfim, essa evolução do 9 é não, eu faço o que eu acho correto, não importa o que os outros estão fazendo, não importa se eu vou pertencer ou não, se vão me ouvir ou não, se vão me aceitar ou não, mas eu estou conectada comigo. Eu, eu sinto que é bom, que não é, enfim, e faço aquilo, né? Então, a evolução estaria ligada nessa ética. É um ano também de limpeza, tá? Então, toda sujeira, tudo aquilo que precisa ser limpo, ele vem à tona, tudo que a gente foi jogando para baixo do tapete, relacionados a atitudes, a emoções, ele pede para a gente vivenciar aquilo, porque o ano que vem é um ano 1, é um ano de plantar novas sementes para os próximos 9 anos. Então, se esse solo não estiver limpo agora, o novo ele não nasce com tanto vigor, nasce mais ou menos, né? Vem com aquelas pendências que a gente não conseguiu resolver. Então, as qualidades 9, o 9 ele sente a dor do outro, então ele pede que a gente olhe para o lado, ajude o outro, seja compassivo, é, tolerante, né? O 9 ele não tem preconceitos, mas o contrário do número também é ele. Então, é legal que a gente observe o que está acontecendo para poder voltar para o eixo. Porque os números eles funcionam que nem uma corda de violão. Então, o equilíbrio é que faz você subir na espiral e viver uma coisa melhor. Quando está em desequilíbrio, então se a corda está afinado, o som sai bonito, a gente consegue ser compassivo, tolerante, né? Ajudar o próximo, não ter preconceito, enfim.
Agora, se essa corda está muito frouxa, a gente perde a mão no ajudar, vira um capacho até das pessoas, manipulado. Que o outro percebe que você é bom e sempre tem aquele mal intencionado que abusa de você, você não consegue, você acaba se enrolando e se atrapalhando. Se essa corda está muito esticada, a gente acabou de ver, por exemplo, um jogador do Palmeiras que sofreu episódio de racismo, né? Até chorou. É porque o 9 ele tá fanático, tá fora de controle, tá com uma visão estreita de mundo, né? Então, isso Isso daí é é um 9 interessante. Eu em não sabia, sabe desequilíbrio. por quê, Cris? Porque o Netuno que vai entrar em Ares, que eu vou falar agora, ele é do fanatismo de tudo, É um político, 9 no extremo, tá tudo a ver. nas etnias, ele, o bicho pega agora. Agora o bicho pega porque as coisas vão se definir. Ele é guerreiro, né? Então, o 9 tá vendo? É isso que eu falo. Tudo que você está falando é astrológico, porque o universo usa vários oráculos, mas uma só palavra. Então, é Uhum. legal essa colocação aí. E o que me pega é assim, o universo está falando, está dando o recado, está falando, faz por Então, bem por aqui que dá certo, e ninguém uhum. lembra. E é isso que me pega. Exatamente. Lembra agora, E, nós estamos juntos, mas nós vamos trabalhar para a gente lembrar o tempo todo, certo? Da gente poder melhorar a própria vida. Ela melhora na uhum. medida que eu estou harmônica com esse processo, É. certo? E, e muita gente também naquele episódio entrou, sei lá, se tá parte do grupo, você nem faria aquilo por você mesmo. Mas aí você tá ali e você faz de volta, né? Essa É. falta de atenção que a gente não tem e que pode até se dar mal fazendo isso. Ah, eu não pensei, estava lá no meio, aí alguém fez, eu acabei fazendo também. Esse é um 9 totalmente desequilibrado. Tá mostrando que a gente precisa se corrigir em várias coisas, né? Em várias questões. Todo mundo que tem 9 no mapa, todo mundo que nasceu no mês de setembro, por exemplo, ou tem o 9 em outras posições, é energizado durante esse ano. Ele sente mais. O 9 é um líder, né, nato? Então, ele sente uma força maior para exercer essa liderança, para ser determinado, para colocar os projetos em prática. Uma das lições do 9, eu falei aqui do ajudar o próximo, é o desapego. Então, toda vez que ele ajuda com a intenção de, por exemplo, eu vou receber de volta um dia, ele se dá mal, ele é desapontado de alguma forma, né? Porque ele precisa fazer isso por altruísmo, por amor aos princípios, por saber que eu vou viver num mundo melhor se eu agir dessa forma. Simplesmente por isso. Quando ele consegue ter esse desprendimento, ele vira uma pessoa, né? Quem tem 9 no mapa, super sortuda. E a gente, nesse momento, né, acaba atraindo sorte para si mesmo, simplesmente porque, né, seguiu o coração, percebeu que era o momento de fazer e de ajudar, e não esperou absolutamente nada em troca. E geralmente, quando ele ajuda, no momento que ele precisa, ele não é ajudado pela pessoa que ele ajudou. O universo está dando esse recado: desapego e desprendimento, altruísmo. Essa é a força do Uma 9, força né? maior do nós. Ok, É, para nós. Então, tem mais alguma coisa, Cri? eu ia falar só que a numerologia também rege a gente, está no ano de 2025. É, então, se continuarmos, né, sob a regência do calendário gregoriano, por um milênio a gente vai ser regido pela energia do 2, porque ele encabeça o ano. E o Bem, 2 também pede para a gente diplomacia, olhar para o lado. A gente estava nos anos 1000, que é a né? energia um, é o Sol, é a força Yang. O 2 é a energia da Lua, estamos no curso de iluminação, que é olhar para o lado e ser diplomático. É o João. É, o homem vai chegar na Lua nesse milênio. Eu fico pensando que talvez seja o fim do romantismo da forma como a gente olha para a Lua. Talvez A muito em gente breve fala ela vai ser assim, a nova Disney. quando a gente vem fazer curso de lua, você está preocupada, você está pensando naquela coisa linda. A Isso. lua nem tem luz própria. Ela está cheia, maravilhosa, porque ela está de frente para o sol, ela empresta a luz do sol, né?
Então, os conceitos mudam, mas ela é uma serviçal de primeiro mundo, porque a cada grau ela movimenta um universo inteirinho, enquanto o sol fica sentado no trono. É igual o rei, né? O rei senta no trono e fala: trabalhem, trabalhem, trabalhem. Sim. E a lua é a escrava Isaura, que vai e faz, e vai, e vai, e vai. E vai Então, ser mais explorado agora, porque bilhões já foram movimentados, já estão fatiando a Lua, porque em breve estaremos ali, né? Vamos ver porque como a vai ser ideia isso. eles já sabem que como a gente está destruindo a Terra, talvez eu tenha que conseguir alguns lugares onde eu possa mudar. Isso não é para nós, tem muito tempo, tá tudo bem aqui, nós vamos morar na nossa casa, mas com o tempo, sabe-se lá o que as coisas vão acontecer. Ok, obrigada, Cris. Mas vamos Mentira. falando, vai interferindo a hora que você quiser. Eu Ok. pedi para vocês um monte de coisa. Por exemplo, eu pus a flor no grupo. Para que que eu falei de tulipa e rosa vermelha? Para a gente lembrar que nós estamos na alunação de Áries. Porque tem um raciocínio que é complexo, que é assim. A alunação é de Áries. São 28 dias de Áries. Isto não muda, ok? O vermelho é cor de Áries. Por que que eu estou de vermelho? Porque é lunação de Áries. Então, quando eu olho para aquilo, eu lembro da lua, porque eu preciso me ajudar a lembrar das coisas. Então, não é que eu tenho que ter lá força, eu tenho que me ajudar a lembrar. E eu sei da minha história, quanto que eu consigo lembrar ou não que eu estou na alunação de Áries, e quanto que eu lembro qual é o propósito que eu joguei nessa alunação, tá certo? Agora, esse exercício da lua nova, de massagear a cabeça 7 dias antes de dormir, vai ter um para cada alunação, para vocês lembrarem da alunação, e tudo com a cabeça. Por quê? Porque Áries rege a cabeça. Então, a meditação vai ser da cabeça, a meditação é da cabeça, a vai vir com outra coisa. Tudo que for cabeça vai estar nesse aqui. Quando eu me mobilizo, eu estou em harmonia com o céu. O que que nós estamos só procurando? Fazer uma ponte entre... Oi, bom dia, Maria Helena. Uma ponte entre o céu e a terra. Nós estamos buscando essa conexão. Então, quando eu olho para a cor, tem uma linguagem simbólica que é ativada. Quando eu ponho a mão na cabeça, eu estou falando para a lua, estou aqui. Eu pedi para a Sábia trouxe o abacaxi como fruta do mês. Então, dos 28 dias, não é que eu vou comer abacaxi todo dia. É, olha que legal. O abacaxi vai ser, toda vez que eu comer abacaxi, eu vou lembrar que eu tenho um grupo da alunação. Essa é a meta. Para quê? Todo mês nós vamos ter uma fruta que vai estar lembrando a gente, um dia vai estar lembrando a gente da alunação, para a gente ver se consegue criar um grupo, uma força feminina dentro do contexto. Para isso, nós temos que ter hábitos comuns. E eu sei que isso é difícil. Se todo mundo fizesse tudo, junto, nós dávamos um salto esse ano absurdo, mas eu tenho que vestir a camisa. O que que é difícil? Fazer a coisa? Não, isso é fácil. Lembrar é difícil. Lembrar é denso, porque nós estamos falando lá do 96, de um mundo lá embaixo, eu estou convidando vocês para viver num patamar de cima, e eu tenho que me lembrar disso. O resto eu faço, porque é agradável, é gostoso eu ter rosa vermelha, é gostoso eu comer uma fatia de abacaxi depois do almoço, e manter essa rotina precisa de muito esforço pessoal, certo? Ok. Aí a Silvia deu uma ideia maravilhosa da nossa playlist. Eu sei que a Fabiana vai ajudar a gente para burro, Silvia, porque ela é da música. Da gente ter uma playlist que fala do universo. Então, se tiver alguma música que vocês gostam, que fala de lua, que fala de estrela, que fala. A gente tem uma playlist de conexão com o universo. Põe aqui no grupo, tá? Que a gente trabalha junto. E, por favor, escrevam no grupo suas dúvidas, contem suas experiências, vamos tentar
ficar mais junto nesse processo. Primeiro, porque é o primeiro ano, desde que eu me lembro astróloga, que 3 planetas transpessoais, que são os que mandam no universo, mudam de signo. Isso é muito forte. Então, a gente já teve a entrada de Plutão em Aquário, que é o conceito de somos todos um, mas é político. E vai falar com os senhores, os presidentes, já estão apostando em queda de gente aí. Por quê? Porque vai mudar o esquema. Eu não leio política. Você devia olhar, ler, ficar lendo. Eu calculo que ninguém tem tempo, mas a política que mexe no mundo mexe na minha vida. Então, é mais ou menos o que está acontecendo por aí. Esse Plutão em Aquário vai forçar a união dos povos. E já está acontecendo, porque o senhor Trump começou a ajudar. Eu queria que vocês entendessem o contraponto. O cara não é nada, ele só está fazendo um papel. Então, ele briga e bota todo mundo para ficar contra ele. Então, tem uma turma inteira na Europa pensando como que vai fazer isso, estão se unindo. Então, Plutão em Aquário começou a fazer o caldeirão. E nisso vai acontecer muitas vezes. Fala, Sil. Eu não quero interromper sua fala, não. É só no final, para a gente trazer a Cris de novo para falar só um pouquinho do número 9, porque a gente tem várias pessoas aqui na alunação que vão receber a casa 9. E aí, se ela podia dar uma palavra para eles, e também a Sabe no final vir falar um pouquinho a respeito do abacaxi. Eu sei que você já falou, mas eram 2 pontos que, enquanto elas foram falando, eu anotei aqui para completar sua fala, tá? Tá bom. Então, dentro desse contexto, um deles já deu a cara. Então, somos todos uns. Acidentes aéreos. Putz, não tem jeito. Mas e o meu mapa? Esquece, são coletivos, não dá para fazer previsão. O que que a gente pode fazer? Luísa me ligou lá do, não sei aonde que ela está, do outro lado, está lá no Nepal, e falou assim, e agora que eu faço eclipse na minha cabeça, estou aqui, o que que eu faço? Falei, nada, aproveita onde você está, porque isso é maior que nós. Acidentes coletivos não aparecem no mapa. A gente já fez um estudo, por exemplo, de levantar todo mundo que está num avião. Metade não tinha que morrer. A coletiva é outro propósito, é o acidente como um todo. Não vai viajar no Mercúrio retrógrado num ano que é um ano de acidente aéreo, certo? Então, isso é complexo. Então, mas é vida que segue. Nós vamos ter acidente aéreo e depois de junho piorou muito, porque aí Urano vai para Gêmeos, né? Então, que a inteligência artificial não sei nem como que a gente vai acompanhar. Vai até onde você alcança, mas não se ausente desse recurso, porque você vai perder o contato com o mundo se você não interagir com esse conceito. Profissionalmente, tem algumas pessoas aqui, como a Janine e a Érica, que a roda vai virar completamente na advocacia, pode ter certeza, porque a inteligência vai abrir muita aceleração dentro de um processo. Lógico, ela não tem o raciocínio ainda, que eu não sei até onde que eles vão, mas nunca vão poder pôr intuição na inteligência artificial. Ela não tem alma. Então, ela tem um limite de crescimento que não chega até nós, né? É mais fácil a gente emburrecer e chegar até ela, porque se a pessoa começar a usar só a máquina, faz isso, deixa lá, põe na máquina, põe na máquina. Eu tive essa percepção quando eu pedi um texto na inteligência artificial, e ela me trouxe em um segundo, e eu li, e eu falei assim, meu Deus, não sou eu. O que é isso? É outra pessoa aqui, é tudo um padrão. Eu vou virar uma máquina absurda se eu usar esse recurso. Então, eu quero usar o menos possível, mas quero aprender sobre ele. Cuidado, que ele é altamente acelerado, altamente mecânico. O Fabi, eu fiz aquele negócio que nós falamos ontem, coloquei para buscar as frases de Lúcifer. Sabe o que ele me deu? Deu 20 frases, porcaria, uma só que presta, porque ele não sabe selecionar. Então, nós temos que ralar um pouco mesmo. Ô Sam, posso fazer um adendo? Pode. Realmente a gente precisa fazer
bastante consciência, assim, enquanto for usar a inteligência artificial, mas ele vai pegando o seu jeito também para poder te ajudar. Num primeiro momento, é óbvio que ele vai trazer muita coisa que você vai falar assim, ah, não é a minha cara e não é o meu jeito de falar. Mas você vai trocando com ele e ele vai melhorando as entregas para você. Eu já fiz o mesmo teste que você, justamente às vezes por querer escrever melhor. E aí eu mesma falo para ele assim, não gostei. Não é o meu jeito de falar. E ele Eu já entende que fiz eu isso. estou. É, e aí, conforme eu vou fazendo as perguntas, ele vai moldando ao meu jeito. Não é o melhor momento. Também eu fui bastante resistente. Você bem se lembra na época que eu estava fazendo a pós-graduação que eu não queria usar de jeito nenhum e o quanto de porrada eu tomei por conta disso, né? Porque tinha que ser tudo muito ligeiro. Não usei ainda, porque na época eu não me sentia confortável. Hoje, em alguns momentos, eu uso, e eu confesso que uso sim por Não, conta de eu trazer para ele aonde eu gosto, onde tá ok e aonde não. Não é isso que eu perguntei ou não é isso que eu gostaria de ter de retorno. é legal que você me falou isso, porque como eu uso pouco, eu ainda não cheguei aí. Eu também já discutimos seriamente, e porque eu adorei a discussão, porque ele fica se justificando e pedindo desculpas. Achei um fofo. Aí eu até consolei ele, falei, não, tá tudo bem, você ainda não aprendeu direito, astrologia é difícil, eu sei, amigo. E também não é prioridade, eles não devem Parece ter ficar conversa de louco, limitando mas é isso isso. Mas é uma mesmo. pessoa que está falando comigo, ele fala comigo normal. E, aliás, é muito educado e gentil, que às vezes as pessoas não são tão queridas, né? Fala, Marilena. Abriu o microfone. Bom dia. Eu só quero contribuir nessa questão da inteligência artificial, né? Porque, assim, existe até a engenharia de prompts, que a gente fala, porque construir uma pergunta, a gente chama de prompts, né? Então, na verdade, se você perguntar de uma maneira muito simples, você vai ter uma maneira de resposta muito simples. Então, a ideia é de que, na verdade, como eles têm supostamente uma alta inteligência, ele também induz que você produza uma boa pergunta, que você formule isso para que você extraia o melhor dele. Então, também tem essa engenharia, né? Isso exercita também na gente, porque é como se você entregasse quase o que você quer pronto para ele, e ele vai estruturar e refinar. Então, quanto mais você for, como é que eu posso dizer, Legal. refinada, Refinada, com lapidar a conteúdo, pergunta. É. mas ele vai te dar mais acima. Então, na verdade, ele acompanha o grau da nossa também questão, né? Então, Interessante, né? Um de qualquer aprendizado. maneira, ele ainda é um grande assistente, porque ele pode elevar. A ideia de que ele eleva e ele também diminui esse tempo que nós levaríamos para formar aquilo, né? Você tem, na verdade, os conceitos, mas ele vai formar aquilo para você num geral. Então é muito louco mesmo, porque já existe a profissão de que vai ser uma do futuro já, que chama-se engenheiros de prompt. São pessoas que vai contratar e vai dizer assim, ó, nós temos X questões para tratar aqui, como que a gente pode questionar para que ele nos entregue isso? Então vai haver também pessoas tão capacitadas para poder saber perguntar. Vai chegar nesse nível, né? É isso aí, legal. E eu estou falando aqui que essa inteligência artificial tem a ver com a nossa alunação, tudo. Porque Hum. Plutão estando em Aquário e nós começando agora a linha de Áries, ela vai ter que entrar na nossa vida como rotina. Eu tenho que me familiarizar com isso. O outro grande que vai mudar, mas nós vamos ter oportunidade de falar isso mais para frente, é Urano pegando toda a turma de Gêmeos. Então, ó, Gêmeos vai ficar na Berlinda. Mas sabe o que que é Gêmeos? É rede social. Então, se já está acontecendo tudo isso agora, em junho, eu nem sei o que que vai acontecer. Por quê? Aquilo vai proliferar, o negócio vai ficar assim. Então, eu falei, bom, eu vou no que eu alcanço, mas eu sei que a rotatividade é alta. Ok. Agora, o que nós temos nessa alunação? Quando eu falo de alunação, eu estou olhando isso aqui. É só para lembrar vocês que eu estou lendo.
Então, eu só queria mostrar nessa bolinha que está no céu. Tá vendo esse bolo aqui, tudo em Áries? É uma das maiores lunações de força do ano. Por quê? Tá tudo em Áries, é que vocês não estão enxergando o grau. Ó. A Lua 9 graus, Sol 9 graus. Mercúrio e Vênus estão retrogradando e já vão para Áries. Vai ficar um bolo de coisa em Áries. Então, não é só um ano novo, é tudo que você quer fazer esse ano tem que começar agora. A semente tem que ser agora. Ah, mas e se eu não posso? Eu dependo de outra pessoa, ou é diferente? Escreve a frase para a pessoa, escreve na sua agenda, lança a semente, coloca a ideia e fala: isto é a minha história. Sabina, no símbolo Sabeu, é tão bonito, ó, o desenvolvimento de uma compreensão interna na totalidade orgânica, ou seja, a humanidade vai dar um salto. Totalidade orgânica somos nós somos orgânicos. Está na hora de a gente dar um salto, porque ele está convidando para um novo início. Ele vai até 2039, convidando para esse início, mas a roda de Sansara são 150 anos. Então, só que Mercúrio em Áries é bélico também, porque ele é fanático. Então, o que ele traz de difícil? Fanatismo político e religioso. E aí, para que isso? Para vir para fora as encrencas, porque quando tem fanatismo vai dar zebra. E narcisismo, crianças. Ah, O narcisismo vai para as cabeças. Ele pode ser, se você tem gente em volta com tendência narcisista, que não faz a ponte, porque o narcisismo não é uma crítica nunca, é uma doença muito séria. Porque se o outro sou eu, e se eu vim no mundo para me contatar com o outro, vocês sabem como que é o mundo de uma pessoa que não faz contato nenhum com o outro, só enxerga o umbigo dela? Ela é doente, muito doente. É como uma depressão ou pior, porque ela ainda arruma conflito. A depressão se tranca no quarto e o narcisista arruma conflito social. É eu e mais eu, mas ele não vê o outro. É uma hora de indicar tratamento para quem está próximo perceber, porque vai ficar evidenciado isso. Parte complexa, parte boa. Ele vai nos ajudar aonde que eu coloco minha segurança interior. Tipo assim, eu não estou bem. Para onde eu vou? Para dentro. E o Netuno em Áries vai me ajudar a conferir esse mundo espiritual. Eu falo espiritual, mas vocês sabem que a espiritualidade é resultado e consequência de autoconhecimento, porque o Deus que eu tenho que encontrar é o que eu desenvolvo com as minhas associações cerebrais, não é o que eu recebi do pai e da mãe. Eu tenho que passar pelo processo de recriar a crença, aí eu acho esta energia em mim. E isso é muito forte. Três planetas regeneracionais falando humanidade, está no tempo de mudar. Aí ele faz assim, começa dia 29, porque está tudo armado, está o céu pronto, agora vamos começar esse processo de evolução da humanidade, né? O Cris, eu acho que no 9 tem a ver com essa retrogradação, porque o planeta, quando ele retrograda, ele volta para trás e vai ver o que ele fez. Então, por exemplo, eu fico hospedada numa casa e eu vou embora, porque eu fiquei 10 anos aqui, está na hora de eu ir embora, eu vou, mas eu esqueci de dar um presente. Então, ele vai comprar o presente e retrograda, ele volta para dar o presente. E quando ele volta, o presente, se você for boa para ele, você vai ganhar um grande benefício, senão você vai ganhar uma grande encrenca, que é a retrogradação dele. Nós vamos ter esse movimento nesse ano 9 que a Cris trouxe para nós, que é finalizando e retomando, porque a partir de 2026 eles não retrogradam mais. Esse ano eles revisitam ainda os signos para fazer uns ajustamentos, que a gente vai e vendo isso o ano mês a novo mês. fica comprometido se você não faz esse movimento. Aí Precisa. atrapalha.
É um ano de fogo, então é uma alunação de fogo muito forte, uma das mais fortes do ano, mexendo no mundo inteiro. Cuidado com a estabilização. Então, eu estou falando, foca na semente e fala, é isso que eu vou fazer esse ano, é isso é o principal que eu vou fazer esse ano. Eu vou fazer milhões de outras coisas, mas isso eu não posso deixar de fazer, porque isto é a bandeira mais forte. Aí vai atrás desse chão. Você entendeu, né, Maria Helena, que eu estou falando para você? Eu vou atrás desse chão e aí eu preciso ficar de olho, porque fogo, 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 eu vou saindo, vou fazendo e aí não tem consistência. Não tem consistência. Então eu tenho que me associar com até quando que eu vou pôr isso, eu ponho uma data. Bom, depois que eu pus a data, eu já tenho a meta. A minha data é lá para o segundo semestre, eu vou chegar onde eu quero. Tá bom, então perfeito. Você escolheu a data, você escolheu o tema. Volta lá para trás e fala o que você vai fazer esse mês. Gente, se a gente não agendar, a gente não rola. Então, eu tenho que falar, bom, para alcançar essa meta em outubro, eu vou esse mês fazer isto, e o outro isto, e o outro isso. Aonde que está esse Netunão em Áries, que está sendo a força do mês? Na sua alunação de Áries. Na sua eclipse, que trouxe uma revisão de vidas passadas. Mesmo que eu não alcance a memória do que foi na vida passada, eu tenho, o universo me dá frases importantíssimas nesses dias aqui. Ontem, hoje, amanhã, terça, porque terça é dia de Marte, é um dia forte ainda para essa alunação, apesar de já ser o quarto dia. Essa semana, observa, porque a eclipse dura 6 meses, fazendo movimento, mas ela vai contar para você, ela vai te dar uma dica do que você precisa rever. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um comportamento, vai acontecer um fato que você tem a chance de se recolocar de uma maneira mais sadia do que você fazia antigamente sem perder a frente, sem perder o eixo, sem perder a linha de conexão. Ah, Sandra, o ano atrás, você diz, são 18 anos? Ou é um período de tempo não, atrás? não. Quando eu falo assim que é uma eclipse que volta, pode ser de 4 vidas passadas, pode ser não se sabe de onde que o rearranjo vem, né? Então, não vem o fato não é igual, é a postura que vem igual. Por exemplo, há 3 vidas atrás, eu estava caminhando e deixei cair uma caneta e não peguei. Aí, esse ano eu estou andando na eclipse, cai a caneta no chão para ver se eu pego. Porque quando eu pego ou não uma caneta, eu mudo toda a minha vida. Eu deveria estar sempre atenta na rotina pequena do dia a dia. Nós aqui, todo mundo aqui tem cabeça, lê, gosta, tem autoconhecimento. A gente vai atrás dos grandes fatos. E nossa vida, a consequência das coisas, a lei do retorno, o vai e volta, está numa caneta que caiu no chão e eu não peguei. É a Está mesma dia a ação, dia. é a mesma ação com uma tomada diferente. Eu tenho que É, agir diferente. é uma tomada, vamos dizer, de mais ética. Se eu criar para mim uma referência do que quer ser ético, eu estou em busca do brilho, estou em busca de Urano, que é sol, é luz, é crescimento. Então, é num impasse, o que seria ético a minha postura pessoal, né? Eu falo assim para mim, que Jesus faria, mas é uma fala minha que eu descobri que dá certo para mim, porque eu não sei, ele sempre sabe o que ele faz, ele sabe, cara. Então, quando eu falo assim, que Jesus faria, dá certo, porque vem uma ideia e eu falo, pronto, já A vou. hora que você começar a conversar com a inteligência artificial nesses termos, você vai se surpreender.
Ai, ele Oba, me aí mostrou. sim, hein? Eu já vou. E se eu me apego, depois vai ser igual aquela moça que quer casar com a inteligência artificial porque achou o homem da vida dela, Será que mas minha mãe vai gostar dela? Ah, mas essa aí é a Sandra. Essa é a Sandra. essa sou eu mesmo. Então, dentro disso, deixa eu ver. Olha, nós estamos com uma energia yang, autonomia, aproveita a força. Aproveita a força. Aí, bom, aproveitar essa força de vai, 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 vai. Eu tive umas ideias essa semana, eu estou tão contente. Eu estou contente com as ideias que eu tive essa semana e com as coisas que eu quero fazer. Me deu uma alegria, porque veio do coração. Falei, ai, por que eu não pensei isso antes? Mas eu tive a ideia onde? Indo num lugar que eu não estava com vontade de ir, que eu achei chato fazer aquilo, mas que eu fui porque eu ia encontrar pessoas que eu gostava, então valia a pena. Aí eu entrei no lugar e eu tive a ideia. Vocês entendem como que a gente não pode fazer a coisa da cabeça nossa? Você tem que Essa, entregar para o universo e seguindo o fluxo. Sandra, E eu acho que a coisa é tão mágica, desculpa até te cortar, porque aconteceu um episódio ontem e hoje. Eu estou aqui numa cidade que eu tive que ficar, né? Eu acabei perdendo meu voo, como você sabe, tive que me arrumar aqui. para um E pouco só, congela só aí um pouco. Olha, ela perdeu o voo na lua nova, num eclipse. eu putz, tive que No perder. Mercúrio retrógrado, ou seja, o universo está falando, fica Fica. aí, não está na hora de você sair. Então eu não tenho que ficar com os cabelos quentes. Ai, perdi meu voo. Não, pera um pouquinho, eu perdi meu voo. Por que eu perdi o voo? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou dar mais um passo, eu vou recolher e vou prestar atenção no que ele está falando, porque eclipse, lua nova, e a mulher perde o voo, ela tem que ficar lá, entendeu? É isso, Mar. E eu estou me arrumando aqui, final de semana, não conheço ninguém, enfim, é preparada para o trabalho amanhã, que por isso que eu fiquei. E fui passear ontem no shopping, estou trocando de hotel, aquela coisa toda. E aqui está tendo um show hoje de uma cantora que eu gosto muito, curti muito. Eu não tinha visto que ela estaria aqui, eu vi no meio da semana. Como eu já havia comprado a minha passagem para voltar no sábado, obviamente eu não veria. O show é hoje, da Alanis Morissette, aqui em Curitiba. E eu fiquei, poxa vida, como é que eu não me ative a isso? Por que que eu não fiquei lá para aproveitar para ir para o show? Enfim, como cancelou o voo, eu estava ontem no shopping, daí eu falei, vou fazer minha unha, o shopping e tal. E no depoimento da menina fazendo a minha unha, ela disse assim, eu vou para o show ai meu Deus, daquela cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro. Eu olhei assim, ela parecia até uma moça, uma pessoa mais, não é uma moça, né? Uma mulher, né? Madura. Eu disse, nossa, você é fã dela? Você vai com a sua filha? Ela falou, não, eu vou eu mesma, sozinha. E resumindo a ópera, ela me contou um episódio, sofreu eu tive morta há 40 dias. Aí eu não entendi o que ela disse. Eu falei, eu não entendi. Ela disse assim: olha, eu tive um acidente, eu fiquei 40 dias apagada e eu retomei. Eu tô viúva, eu tenho 2 filhos, eu vou sozinha. E me contou aquilo. Eu falei: nossa, e você vai sozinha em Copacabana, com milhões de pessoas, e você sabe quanto eu paguei a hospedagem? Ela era uma manicure, R$ 8.000. E eu fiquei assim. Aí fiquei confusa, aí também fiquei emocionada, porque ela me contou com uma emoção. Me levantei dali e fiquei pensando, nossa, que batalha, né? E que bonito para ela, né? Vai fazer tudo. Ela falou, eu preciso viver. Tudo que eu quiser viver, o que eu não fiz, eu vou fazer. E levantei. Quando eu tô dentro, fico até piada, porque quando eu tô dentro do táxi, eu vi o painel da cantora, da Alanis. Aí o que que eu fiz? Eu vim pro hotel, abri o computador e falei, eu vou tentar comprar o ingresso dessa mulher, porque amanhã eu vou estar aqui. Foi assim que eu fiz ontem à noite. Minha cabeça estava muito alucinada, eu estou tendo um gasto aqui, na verdade, não tô deveria indo me dar. lá. E comprei um convite para ir. Vai ser hoje, né? Já estou me arrumando aqui para ver como eu vou sair. Mas assim, ela me deu uma mensagem, né? Que eu peguei para mim e ela me impulsionou para ir para um lugar que eu não iria e eu estava muito afim, né? Então, Então, olha, vocês estão entendendo? Isso aí, esse exemplo da Maia é muito importante, porque vocês estão percebendo que a gente não está no comando da vida. Isso é importante, porque a hora que eu entender isso, eu começo a seguir a alunação. Aí, quando eu sigo a alunação, eu tenho uma parceira lá em cima, no céu,
obedecendo à lei da correspondência, o que está embaixo é igual ao que está em cima, que está me contando os próximos passos. Entenderam? Então, dentro dessa história, a gente percebe como que o universo rearreja. Ela podia estar reclamando, xingando, brigando com isso, talvez não fosse no show, mas ela entregou. E todo esse processo vai dar um outro resultado nas atividades que ela vai fazer na segunda-feira. E é exatamente, a moça precisou ficar 40 dias deitada para aprender. Nós estamos aprendendo agora que só tem eu aqui agora, e que o hoje é o meu amanhã. E a minha postura do hoje tem que ser, Paula, organizadíssima, porque a organização é de Saturno, e Saturno é o trampolim para o universo. Eu não vou alcançar todos os benefícios dos transpessoais se eu não estiver alinhada com uma organização pessoal e com o tempo. Eu preciso dessa dupla junto. Eu estou tentando a gente nos apoiarmos para a gente trabalhar junto. Em abril, a nossa alunação é presencial e vai ter um ritual só para quem for. Me desculpe, mas não dá para fazer o ritual online. Você que mude para cá, dona Criseira, que eu já estou cansada de você demorar para vir para São Paulo, entendeu? Onde vai ser? No Ibira. Eu vou. Eu já estou querendo ir lá para Paraíba. Então, olha, mas vocês prestem atenção na data para ficar arrumando passeio. Melhor abacaxi, viu? Desculpa. Entenderam? Tá lá. A Silvia depois deixou toda a alunação agendada aí para vocês verem se vocês se organizam. Sabina, quer falar do abacaxi? Melhor Ai, abacaxi gente, é o da que Paraíba. É o o mais abacaxi doce, é o mais gostoso. de todo o norte, né, nordeste maravilhoso por conta do sol. E o abacaxi foi escolhido, então não foi absolutamente de forma aleatória. Deixa eu falar uma coisa super importante e séria para vocês. Quando a Sandra me perguntou, né, uma sugestão de uma fruta, para a gente começar em algum lugar, para cada signo, eu achei isso tão especial, porque a pergunta para o ano, e que talvez a Silvia possa lembrar a gente em toda alunação, é como eu quero nutrir esse novo ciclo. O alimento, ele é mais um despertador, ele é mais um símbolo, ele é mais uma âncora para a gente não ficar perdida no propósito. Então, assim, como eu quero nutrir esse novo ciclo? A gente sempre, né, todo dia, cada microciclo, a gente precisa se perguntar isso. E o que é preciso deixar para trás nessa proposta de eu aqui agora para florescer essa vitalidade, né, para trazer tudo isso? Então, assim, as frutas foram escolhidas por conta da energia simbólica de cada signo, né? Vitalidade, estabilidade, sensibilidade, a sazonalidade das frutas no Brasil, lógico que não faz o menor sentido escolher uma fruta X aleatória, que é o que a gente encontra nos manuais importados de astrologia. E principalmente esse convite à reconexão com o natural, que é para ser um lembrete simples, né? Do outro lado dessa mesma moeda, o abacaxi é o rei, né? Ele já tem, já assim, na minha cabeça não poderia ser outra fruta para Áries, por conta da realeza mesmo, né? Ele já vem com a coroa, mas a gente tem isso no nosso mapa em algum lugar para ser vivido, para ser trabalhado, para ser experimentado, e real, associado à realidade, né? O que de mim fica depois que eu saí daqui, que eu saí do corpo? Então, o que é real? Aquilo que fica,
que eu estou construindo? Né? Então, tem toda uma escolha mais... Eu também pensei em elementos mais filosóficos, tá? Especificamente sobre o abacaxi, ele é rico em bromelina, que é uma enzima digestiva. Então, mulherada, homens também, mas depois dos 40 anos a gente precisa ser forte. E a bromelina ajuda a fixar proteína no corpo. Então, comer uma rodelinha de abacaxi antes do almoço, por exemplo, é uma forma de melhorar a digestão. O abacaxi trabalha na via exatamente oposta do omeprazol. Enquanto o omeprazol vai neutralizar o ácido do estômago, a bromelina vai estimular a absorção do que a gente está colocando para dentro. Não é verdade que quem tem azia, quem tem gastrite, quem tem refluxo não pode comer abacaxi. Se alguém tiver alguma dificuldade com isso, a gente pode conversar depois, tá? O abacaxi é cicatrizante, é fonte de vitamina C, de fibra. Então, ele auxilia na digestão, ao contrário da enganação, né? Você toma omeprazol, você faz cocô de comida inteira. Por quê? Porque você inibe o ácido do estômago e ele não digere perfeitamente o alimento. Quando a gente come o abacaxi, você vai digerir perfeitamente o alimento, porque ele fortalece a digestão e o aproveitamento dos nutrientes. Além de ser uma fruta fácil, assim, é muito raro você ouvir alguém falar, ai, não gosto de abacaxi, né? Então, essa é a história da fruta e do abacaxi. Cris, falta alguma coisa do Obrigada, nosso? sabe? Sandra, Essa questão da nutrição é super legal, desculpa, Cecília. O 9 está ligado com rejuvenescimento também, né? E essa questão da IA também é super importante, porque é 9,5, a hora que entrou a alunação, 9,5, que é super tecnológico, vai chegar, então vamos usá-la ao nosso favor, porque ajuda muito, facilita muito. Às vezes eu estou sem inspiração, eu peço uma inspiração para a IA e a partir daquilo eu crio outras coisas, nada daquilo, mas essa inspiração que vem é muito positiva. Eu estou amando. Bom, e a gente está, já que falou de alimentação, o ano de Júpiter é um pouquinho engordante, porque ele é expansivo, ele expande tudo. Então, ele vai, a gente olhar para a alimentação é uma boa ideia, pelo menos para eu não perder de vista, posso não emagrecer se eu estou bem, se eu estou magra, mas eu olho para a balança porque ele faz umas surpresas para a gente e tem a ver com essa coisa de expansão, então pode ter alguma coisa no geral. Eu não falei uma coisa que eu acho que é importante a gente ficar atento, que Netuno também é o cara do canto da sereia. O romantismo vai voltar, leveza, mas umas histórias meio estranhas podem acontecer. Ou seja, verifica um pouco se o que você leu na rede social é verdade. Tá difícil isso porque a gente perde um tempo, né? Às vezes eu vejo uma notícia tão legal, aí eu já sei que será, toda hora eu falo, será? Não sei bem se é verdadeira, porque tá fake, o fake vai acontecer, né? E com Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos no meio do ano, e esse Netuno em Áries, todos os fenômenos extrasensoriais vão se acentuar, tipo, mediunidades vão estar mais exacerbadas, percepções extrasensoriais, com notícias especiais, descobertas do cérebro dentro desse componente, a minha sensibilidade está mais aguçada. O Então, 9 ele tem também essa mediunidade visual, aumenta, fica mais forte e sente, né, a energia. você sente que a coisa está diferente. Tenta olhar para as ambiências que vocês frequentam, cuide de si, porque
tem mais obsessor andando por aí buscando ajuda. Então, a gente tem que ter um campo de consciência mais equilibrado e não se deixar levar. Toda vez que eu estou equilibrada, que eu estou em mim, que eu estou no presente, que eu sinto o pé no chão, que eu faço contato com a minha respiração, por isso que a meditação, Ariana, de 28 dias, que é bem levinha, esse scanner do cérebro, ele traz você para o dia. Tenta fazer isso como uma meta. Ai, se eu estou muito atrapalhada durante o dia, para e faz de novo na hora do almoço. Volta para você. Quando eu estou em mim, quando eu estou com o pé grudado no chão e quando eu faço conexão com o corpo, aí eu estou em mim. O resto eu estou na cabeça, só estou viajando, não estou em mim, né? Então, dentro disso, eu preciso descer mais para ficar mais incorporada. Incorporada é trazer a alma para o corpo, ela não está no corpo, eu tenho que puxar. E eu puxo com essa atenção especial. Então, minha proposta é que a gente fale mais no grupo. Por exemplo, a Maria Helena deu um depoimento que explicou todo o eclipse, explicou essa história, ela deu uma coisa. Mas amanhã pode acontecer uma coisa com você que seja interessante. Conta no grupo. A gente interage, a gente explica. Eu respondo quantas vezes vocês escreverem no grupo. Por que no grupo? Porque a ideia é a gente criar uma coisa mais palpável em turma. Então, criar essa irmandade, a gente precisa se conhecer, precisa contar, será que isso tem a ver com alunação ou eu estou inventando? Como que eu aproveito melhor? Não tive nenhum sinal, eu não estou alcançando. Vamos falar no grupo, que a gente interagindo, a gente alcança os objetivos. Alguma pergunta? Eu posso perguntar, Sam? Pode, fala. Vocês falaram uma coisa muito importante, né? Você, sobre o narcisista. Como lidar com os narcisistas? Vamos sair matando todos, vamos fugir deles, entendeu? Quando entrar um, você sai pela outra porta. Como lidar com isso, né? Porque Olha, a gente já sabe que a gente tem um monte do nosso lado e agora vai ser colocado mais à vista, né? Então nós vamos ter que lidar de pronto ou de frente com esse pessoal. Como? Além de tentar da gente também baixar a nossa bola quanto a isso e se tratar. Mas e os outros? Como? não, Paula, tem uma notícia que você vai ver na alunação, o outro sou eu. Então, se na minha volta tem muito narcisista, você vai ter que cuidar de você. Entendeu uma coisa? Primeiro, segundo passo, o narcisista é doente, eu abençoo. Toda vez que eu encontro com alguém que eu vejo que está muito mal, eu abençoo 3 vezes. Ó, que legal que a Ana Flávia escreveu no grupo, gente. Para Como é que a gente vai encarar? Isso é uma outra coisa. Cadê? A gente vai encarar de frente porque eles É. não vão morrer e porque podem ser pessoas queridas. Paula, porque tem uma coisa muito séria que eles são doentes e a gente enxerga eles como inimigos porque eles cansam a gente, porque eles não estão vendo a gente, só que eles não conseguem conexão com a gente. Então, ele não sabe que ele causa um dano para o outro porque ele não vê nada. Não se sentiram amados desde a E infância. olha, Já começa lá. coisas neurológicas que ainda estão sem cura. Eu acredito que com Netuno em Áries essa cura vai aparecer, mas o narcisismo, ele ainda não tem muito apoio na neurologia. Então, é assim, só que tem uma coisa, você está falando de uma maneira como se tivesse muito narcisista à sua volta. Então, agora você vai fazer um processo diferente. Por que que a sua vibração está convivendo com esse povo? Porque tem uma coisa muito legal, que é quando eu conserto algo em mim, a pessoa some. De alguma maneira ela vai embora, ela deixa de existir. Se ela ainda está na minha volta, é porque eu ainda estou vibrando aquele campo.
Então, primeiro abençoa, depois compreende e acolhe, porque quando eu rebato que aquilo me incomoda, ele ganha força de atuação, vai falar mais alto e vai falar mais vezes. Eu sei que a desidentificação é uma coisa muito difícil, mas é um treino também, porque eu entendi claramente que tudo nesta vida, inclusive para eu me conectar com forças maiores, tudo é treino. Tudo é treino. Então, treina você se recolher, não vibrar em você essa energia, né? Você está fazendo contraponto. Ele só pensa nele, não pensa em mim. Pensa nele também. Vai para o lado de lá. Vamos nessa. Ou Vamos tirar o jogo. pode Tira fazer um oponopono, né? Eu sinto muito por essa energia que está dentro de mim que está atraindo isso. E depois, se Ajuda. tiver mais detalhe, a gente te ajuda, eu te ajudo, mas você vai reverter. Ó, e essa semana você põe isso como bandeira, porque a semana da Lua Nova é muito forte, então eu consigo muita coisa agora, agora. Ô, Sandra, Se agora é complicado, Óleo essencial de gerânio para a gente e óleo essencial de hortelã para eles, se você conseguir. olha, a Paula, que ela falou que maravilha, eu esqueço dessa bênção que é a aromaterapia que eu amo. Entendeu? Usa isso, porque a Sabina está falando uma coisa que ela sabe e que faz toda a diferença. Fala, quem falou? Diga. Alguém Sandra, falou? é Cecília, você está me vendo? Ah, agora estou. Eu não sabia de onde estava vindo a voz. Fala assim. Ó, não sei aqui se a maior parte das pessoas, voltando à questão do abacaxi, moram sozinhas ou não, porque comprar um abacaxi geralmente é uma fruta grande, né? E vai durar muito tempo. Se você comer um pedacinho por dia, ainda vai durar, sei lá. Eu costumo fazer um chá com a casca do abacaxi. Você lava bem, talvez deixe ele um pouco na água lá para soltar bem as sujeiras que ficam na casca e ferve essa casca depois com um pouquinho de alecrim. Ai, que E, delícia. e aí ele vira um suco, como se fosse um chá da casca de abacaxi geladinho, é bem gostoso, viu? Fica aí a dica. Obrigada, obrigada. Valeu muito. Ainda tem alecrim para ajudar mais um pouquinho. É. Alguém mais? Estamos prontas para um ano novo. Ó, Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus, vocês vão receber a alunação de Ares, faz a lição de casa direito. Eu vou só reforçar uma coisa. O número, porque, Cecília, quem está no grupo, Maria Helena, vai receber uma fala minha específica da casa que caiu a alunação em Ares. Então, depois a gente conversa para ver isso. Combinado. Eu pus nível 1, 2, 3 e estou frisando em toda alunação que o principal para fazer o nível 2 é ter feito o 1. Então, a Paula, que é o primeiro ano, todo mundo pode pensar, mas se a Cecília, a Maria Helena faz o nível 1 da lição de casa. Ah, dá para eu fazer o 2 e 3, tudo bem, mas o importante é o primeiro dó tem que ser muito caprichado para depois eu evoluir para mais isso, mais isso. E a alunação não cai todo ano na mesma casa. Hoje nós estamos a 9 graus de Áries, então vai cair onde tem 9 graus de Áries. Então talvez não seja igual a do ano passado. Algumas pessoas são, e aí eu dou mais um concerto nessa história, ok? Falem. Fala, Silvia. Só falta a Cris falar das pessoas que vão entrar na casa 9, uma palavrinha, e eu completo aqui falando que eu vou começar a entregar os e-books, as casas astrológicas no final dessa reunião. Tá. O que eu posso dizer da casa 9 é assim, que os símbolos, eles não são aleatórios. Então, tudo que é característica da casa 9 está relacionado com 9. Então, se conectar com tudo que você gosta, todos os assuntos, com pessoas diferentes, uma casa de comunicação, de estudo superior, e a energia do 9 também é isso. Se você puder se dedicar a isso. Porque, sabe o que eu estou pensando aqui, que você Hum, está falando do 9? Ó, casa 9.
véspera da casa 10, né? Hum. Então, acho que finaliza um ciclo para você atingir o destino, o objetivo maior que é a casa 10, né? Tem uma coisa interessante que é meio do Exatamente. céu, é como se Eles fosse um não são fechamento, né? aleatórios. Às vezes eu fico pensando, o que que era essa casa mesmo? Aí eu vou para o número. Ah, É, entendi, é né? isso mesmo. É se conectar naquilo, né? E ter esse coração altruísta. Fazer porque é o certo, por amor aos princípios e comunicar o bem, né? Assim, tá ligado com toda essa energia. Eu não sei explicar direito dentro da astrologia, mas eu sei que o símbolo, ele reforça os atributos da casa. Mas a numerologia, ou a astrologia, ou o tarô, é tudo uma linguagem de Tudo. ordem É, superior, porque é isso. simbólica. Então, a gente vai. O símbolo é muito revelador, porque dentro de um número e dentro de um planeta tem tanto assunto. É É. fantástico a linguagem simbólica, O né? símbolo, ele Como transcende as são as palavras até. letras hebraicas, quer dizer, a letra do desenho também é um símbolo, também é um outro nível de comunicação. Bom, criançada, vamos lá cuidar do domingo e observar tudo de bom que vai acontecer com vocês hoje. E o que não tiver muito cor-de-rosa, vocês pintem e fique tudo na paz do Senhor, tá bom? Bem, Então, um beijo, boa alunação. Tamo junto, hein, por favor. Beijo, Sam, obrigada. Beijo, beijo.